Leigh Bardugo. Trilogia Grisha. Livro 1. Sombra e Ossos. Capítulo 17. Mali cobriu os 2 turnos e me deixou dormir a noite inteira. De manhã, ele me passou uma tira de carne seca e simplesmente disse: "Fale." Eu não sabia por onde começar. Então, comecei pela pior parte. O Darling planeja usar a dobra das sombras como uma arma. Mali nem mesmo piscou. De que maneira? Ele irá expandi-la, espalhá-la por Ravnica e Fjerda, e por qualquer lugar onde encontre resistência. Mas ele não pode fazer isso sem que eu mantenha os Volcras afastados. Quanto você sabe sobre o cervo de Morozova? Não muito, apenas que ele é valioso. Ele olhou para o vale e que o destino dele é ser seu. Nós deveríamos localizar o rebanho e encurralar ou capturar o cervo, mas não o machucar. Eu assenti e tentei explicar um pouco do que sabia sobre o modo como amplificadores funcionavam. Como Ivan precisava matar o urso de Sherborne e Marie tivera que matar a foca do norte. Um Grisha tem que merecer um amplificador, concluí. A mesma coisa vale para o cervo, mas o destino dele nunca foi ser meu. Vamos caminhar, disse Mali abruptamente. Você pode me contar o restante enquanto andamos. Eu quero nos levar mais para dentro das montanhas. Ele enfiou a coberta em sua mochila e fez o seu melhor para esconder qualquer sinal de que tínhamos acampado ali. Em seguida, nos conduziu para uma trilha íngreme e rochosa. Seu arco estava preso à mochila, mas ele mantinha o rifle preparado. Meus pés protestavam a cada passo, mas prossegui e me esforcei para contar o restante da história. Disse a ele tudo o que Bagra tinha me contado, sobre a origem da dobra, sobre a gargantilha que o Darling pretendia confeccionar para que ele pudesse usar o meu poder, e, finalmente, sobre a embarcação me esperando em Uskevo. Quando terminei, Mali disse: "Você não deveria ter dado ouvidos a Bagra." "Como você pode dizer isso?" reclamei. Ele se virou de repente e quase dei um encontrão nele. "O que você acha que acontecerá se você chegar à dobra? Se chegar àquela embarcação? Você acha que o poder dele acaba no litoral do Mar Real? Não, mas é só uma questão de tempo antes de ele encontrar você e colocar o colar em volta do seu pescoço." Ele se virou e marchou pela trilha, me deixando com cara de tacho atrás dele. Eu fiz minhas pernas se moverem e corri para alcançá-lo. Talvez o plano de Bagra fosse ruim, mas que chance qualquer um de nós tinha. Eu me lembrei de como ela apertou meu pulso, feroz, do medo em seus olhos febris. Ela nunca imaginara que o Darling pudesse realmente localizar o rebanho de Morozova. Na noite do festival de inverno, ela sentiu um pânico genuíno, mas tentara me ajudar. Se fosse tão implacável quanto seu filho, poderia ter eliminado o risco e cortado a minha garganta em vez disso. E talvez todos nós estivéssemos melhores. Pensei, funestamente. Caminhamos em silêncio por um longo tempo, nos movendo pelas montanhas em um lento zigue-zague. Em alguns lugares, as trilhas eram tão estreitas que eu não podia fazer muito, além de me agarrar à montanha, dar pequenos passos vacilantes e esperar que os santos fossem generosos. Perto do meio-dia, descemos a primeira encosta e começamos a segunda que, para meu desespero, era ainda mais íngreme e alta do que a anterior. Encarei a trilha à minha frente, colocando um pé diante do outro, tentando espantar meu sentimento de desespero. Quanto mais pensava sobre isso, mais eu me preocupava com que Mali estivesse certo.
Eu não conseguia me livrar do sentimento de que tinha condenado a nós dois. O Darling precisava de mim viva. Mas o que ele poderia fazer com Mali? Eu estivera tão concentrada no meu próprio medo e futuro que não tinha pensado muito sobre o que Mali havia feito ou do que ele tinha decidido abrir mão. Ele nunca poderia voltar para o exército e seus amigos, nem voltar a ser um rastreador condecorado. Pior ainda, ele era culpado de deserção, talvez traição, e a pena para isso era a morte. Ao anoitecer, subimos tão alto que as poucas árvores dispersas tinham quase desaparecido, e a geada do inverno ainda estava no solo em alguns lugares. Comemos um jantar minguado de queijo duro e carne seca fibrosa. Mali ainda não achava seguro armar uma fogueira. Então, nós nos amontoamos debaixo do cobertor em silêncio, tremendo com o vento uivante. Nossos ombros mal se tocando. Eu tinha quase cochilado quando Mali disse de repente: "Vou levar a gente para o norte amanhã." Meus olhos se abriram. Norte? Para Tisbeia. Você quer ir atrás do cervo? Indaguei, incrédula. Eu sei que consigo achá-lo. Se o Darling já não o achou. Não, disse ele. E eu senti sacudir a cabeça. Ele ainda está lá fora. Eu posso sentir isso. As palavras dele me lembraram vagamente do que o Darling tinha dito no caminho para a cabana de Bagra. O cervo foi destinado a você, Alina. Eu posso sentir isso. E se o Darling nos encontrar primeiro? Perguntei. Você não pode passar o resto da sua vida fugindo, Alina. Você disse que o cervo pode torná-la poderosa. Poderosa o suficiente para combatê-lo? Talvez. Então, temos que fazer isso. Se ele nos capturar, ele matará você. Eu sei. Pelos santos, Mali. Por que você veio atrás de mim? O que estava pensando? Ele suspirou e passou uma das mãos por seu cabelo curto. Não pensei. Estávamos na metade do caminho para Tisbeia, quando recebemos ordens de dar meia volta e caçar você. Então foi o que fiz. A parte difícil foi levar os outros para longe de você. Especialmente depois que você basicamente se apresentou em Rievost. E agora, você é um desertor? Sim. Por minha causa? Sim. Minha garganta doeu com lágrimas não derramadas, mas evitei que minha voz tremesse. Eu não desejei que nada disso acontecesse. Não tenho medo de morrer, Alina. Ele disse, naquela voz fria e firme que parecia tão estranha para mim. Mas eu gostaria de nos dar uma chance de lutar. Temos que ir atrás do cervo. Eu pensei no que ele tinha dito por um longo tempo. Por fim, sussurrei. Certo. Tudo que recebi de volta foi um ronco. Mali já havia adormecido. Nos mantivemos em um ritmo brutal nos dias seguintes. Mas meu orgulho e talvez meu medo não me permitiram pedir a ele que desacelerasse. Vimos uma cabra aqui e ali, perambulando pelas encostas acima de nós. E passamos uma noite acampados perto de um lago de montanha azul brilhante. Mas esses eram raros intervalos na monotonia de rocha públea e céu sombrio. Os silêncios sombrios de Mali não ajudavam. Eu queria saber como ele tinha ido rastrear o cervo para o Darling e como sua vida tinha sido nos últimos 5 meses. Mas minhas perguntas foram rebatidas por respostas lacônicas. E às vezes, ele apenas me ignorava completamente. Quando estava me sentindo particularmente cansada ou faminta, olhava ressentida para as costas dele e pensava em lhe dar uma bela pancada na cabeça para atrair sua atenção. Na maior parte do tempo, eu só me preocupava. Eu me preocupava com Mali.
se arrependesse da decisão de ter vindo atrás de mim, e com a impossibilidade de encontrar o cervo na vastidão de Tisbeia. Mas, acima de tudo, eu me preocupava com o que o Darling poderia fazer a Mali se fôssemos capturados. Quando finalmente começamos a descida a noroeste para sair de Petrazói, eu estava animado em deixar para trás as montanhas etéreas e seus ventos frios. Meu coração comemorou quando descemos abaixo da linha das árvores e entramos em uma floresta colhedora. Após dias me arrastando no chão duro, foi um prazer andar sobre camas macias de folhas de pinheiros, ouvir o farfalhar dos animais na vegetação rasteira e respirar o ar denso com um cheiro de selva. Acampamos perto de um riacho borbulhante, e quando Mali começou a recolher gravetos para o fogo, eu quase comecei a cantar. Evoquei um feixe de luz pequeno e concentrado para iniciar as chamas, mas Mali não pareceu particularmente impressionado. Ele desapareceu na floresta e trouxe de volta um coelho que limpamos e assamos para jantar. Ele me observou com uma expressão preocupada, enquanto engolia minha parte, e então suspirava, ainda com fome. Seria muito mais fácil alimentá-la se você não tivesse desenvolvido tanto apetite. Ele resmungou, terminando a comida e alongando as costas, a cabeça repousada no braço. Eu ignorei. Estava aquecida pela primeira vez desde que deixara o pequeno palácio, e nada poderia estragar aquela felicidade. Nem mesmo os roncos de Mali. Nós precisávamos repor nossos suprimentos antes de seguirmos mais ao norte, em direção a Tisbeia. Mas levamos mais de um dia e meio para encontrar uma trilha de caça que nos levasse a uma das vilas que ficavam no lado noroeste de Petrazói. Quanto mais nos aproximávamos da civilização, mais nervoso Mali ficava. Ele desaparecia por longos períodos, fazendo o reconhecimento da área à frente, nos mantendo em um caminho paralelo à estrada principal da cidade. No início da tarde, apareceu vestindo um casaco marrom feioso e um chapéu marrom de pele de esquilo. Onde os encontrou? Perguntei. Eu os peguei em uma casa destrancada, disse ele, de um jeito culpado. Mas deixei algumas moedas. Todavia, é estranho. As casas estão todas vazias. Eu também não vi ninguém na estrada. Talvez seja domingo, ponderei. Eu tinha perdido a noção dos dias desde que saíra do pequeno palácio. Eles podem estar todos na igreja. Talvez, Mali admitiu, mas ele pareceu inquieto enquanto enterrava seu velho casaco e chapéu do exército junto de uma árvore. Estávamos a 800 metros da vila quando ouvimos os tambores. Eles ficaram mais altos conforme nos arrastamos mais para perto da estrada, e logo ouvimos sinos e rabecas, aplausos e comemorações. Mali subiu uma árvore para ter uma visão melhor, e quando desceu, parte da preocupação tinha ido embora de seu rosto. Há pessoas por toda parte. Deve haver centenas caminhando pela estrada, e eu posso ver o carrinho dos presentes. É Malesnitsa! Gritei. Na semana antes da quaresma, cada nobre devia passear a cavalo entre o povo em um carrinho de presentes. Um carrinho carregado de doces, queijos e pães assados. O desfile devia percorrer todo o caminho da igreja e da vila de volta à propriedade do nobre, onde os aposentos públicos seriam abertos para os camponeses e criados, que seriam alimentados com chá e bline. As garotas locais vestiam sarafã vermelho e usavam flores no cabelo para celebrar a chegada da primavera. A Malesnitsa tinha sido a melhor época no orfanato, quando as aulas eram encurtadas para que pudéssemos limpar a casa e ajudar a assar a comida. O Duque Keranzov sempre planejava seu retorno de Usalta para coincidir com a festa. Todos nós andávamos no carrinho dos presentes, e ele parava em cada fazenda para beber quivás,
e distribuir bolos e doces. Sentados ao lado do duque, acenávamos para os aldeões, comemorando, e nos sentíamos quase como nobres. Podemos ir olhar, Mali? Perguntei ansiosa. Ele franziu a testa, e eu sabia que sua cautela estava lutando com algumas de nossas lembranças mais felizes de Kerazim. Então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Tudo bem. Certamente, há pessoas o suficiente para nos misturarmos. Nós nos juntamos à multidão que desfilava pela rua, andando com os rabequistas e percussionistas, as meninas segurando ramos amarrados com fitas brilhantes, enquanto passávamos pela rua principal da vila. Vimos lojistas de pé em suas portas tocando sinos e batendo palmas com os músicos. Mali parou para comprar peles e estocar suprimentos. Mas quando vi enfiar uma cunha de queijo duro na mochila, coloquei a língua para fora numa careta. Eu não queria ver outro pedaço de queijo duro tão cedo. Antes que Mali pudesse me proibir, corri para a multidão, serpenteando entre as pessoas que acompanhavam o carrinho de presentes. Nele, um homem de bochechas vermelhas, sentado com uma garrafa de quivás em uma das mãos, gorduchas, balançava de um lado para o outro, cantando e arremessando pães para os camponeses, aglomerados ao redor do carrinho. Eu me estiquei e peguei uma rosquinha quente e dourada. Para você, menina bonita, o homem gritou, praticamente caindo. A rosquinha tinha um cheiro divino, e eu agradeci, saltitando de volta para Mali e me sentindo muito satisfeita. Comigo mesma. Ele agarrou meu braço e me puxou para debaixo de uma passarela lamacenta entre duas casas. O que você pensa que está fazendo? Ninguém me viu. Ele pensou que era só outra camponesa. Não podemos assumir riscos como esse. Então, você não quer uma mordida? Ele hesitou. Eu não disse isso. Eu ia oferecer uma mordida, mas já que você não quer, terei que comer a rosquinha inteira sozinha. Mali tentou pegar a rosquinha, mas eu dancei para longe, me esquivando de suas mãos para a esquerda e para a direita. Pude ver a surpresa dele e adorei. Eu não era mais a garota desajeitada, da qual ele se lembrava. Você é uma fedelha, ele rosnou e deu outro golpe. Ah, mas eu sou uma fedelha com uma rosquinha. Não sei qual de nós dois ouviu primeiro, mas ambos paramos retesados, conscientes de repente que tínhamos companhia. Dois homens apareceram sorrateiramente atrás de nós, vindos de um beco vazio. E antes que Mali conseguisse se virar, um dos homens estava segurando uma faca suja na garganta dele. E o outro tinha coberto a minha boca com sua mão imunda. Quietinha agora, disse o homem com a faca, ou abrirei a garganta dos dois. Ele tinha o cabelo gorduroso e um rosto comicamente comprido. Olhei para a lâmina no pescoço de Mali e a senti levemente. A mão do outro homem deslizou da minha boca, mas ele continuou a segurar firme o meu braço. Dinheiro, disse o rosto longo. Vocês estão nos roubando? Falei alto. Isso mesmo, sussurrou o homem, me segurando e me dando uma sacudidela. Eu não me aguentei. Estava tão aliviada e surpresa por não estarmos sendo capturados que uma risadinha borbulhou de mim. Os ladrões e Mali me olharam como se eu fosse louca. Ela é meio idiota, né? Perguntou o homem que me segurava. Sim, disse Mali, olhando para mim com olhos claramente que diziam: cale a boca. Uma idiota. Dinheiro. Insistiu o rosto longo. Agora. Mali enfiou cuidadosamente a mão em seu casaco e puxou sua bolsa de moedas, passando para o rosto longo, que resmungou, e franziu sem eu constatar o peso leve. Só isso? O que tem na mochila? Não muito. Algumas peles e comida. Mali respondeu.
Mostre para mim. Bem devagar, Miley tirou a mochila das costas e abriu a parte de cima, permitindo que os ladrões vissem o conteúdo. Seu rifle, envolto por um cobertor de lã, estava claramente visível no topo. Ah, disse o rosto longo. Esse aí é um belo rifle, não é leve? O homem que me prendia manteve sua mão grossa apertando meu pulso e pescou o rifle com a outra. Belo mesmo, ele resmungou. E a mochila parece de uso militar. Meu ânimo despencou. E daí? Perguntou o rosto longo. E daí que Rykov falou que tem um soldado desaparecido do posto avançado de Chernast. Ouvi dizer que ele foi para o sul e nunca mais voltou. Talvez a gente tenha capturado um desertor. Rosto longo analisou Miley, especulando, e eu sabia que ele já estava pensando na recompensa que o aguardava. Ele não tinha ideia. O que me diz, garoto? Você não estaria fugindo, estaria? A mochila é do meu irmão, disse Miley sossegado. Talvez. E talvez a gente vai deixar o capitão em Chernast dar uma olhada nela e em você. Miley deu de ombros. Boa. E eu ficaria feliz em avisá-lo de que você tentou nos roubar. Lev não pareceu gostar da ideia. Vamos pegar só o dinheiro e ir embora. Não, disse o rosto longo, ainda olhando Miley de soslaio. Ou ele é um desertor, ou tirou isso de algum outro soldado raso. De um jeito ou de outro, o capitão pagará um bom dinheiro para ouvir a história. E ela? Lev me deu outra sacudidela. Ela não deve ser ninguém que preste se está viajando com um cara desses. Talvez ela também seja uma fugitiva. E se não for, servirá para um pouco de diversão. Não é, docinho? Não toque nela. Miley disparou, avançando. Com um movimento rápido, Rosto Longo bateu com força com o punho de sua faca na cabeça de Miley. Miley cambaleou, um joelho se dobrando, sangue escorrendo de sua têmpora. Não, gritei. O homem tampou minha boca de novo, com a mão, e soltou meu braço. Era tudo o que eu precisava. Sacudiu o pulso, e o espelho deslizou entre os meus dedos. Rosto Longo estava de pé sobre Miley, a faca em sua mão. Talvez o capitão pague por ele vivo ou morto. Ele avançou. Eu virei o espelho, e a luz brilhante acertou os olhos de Rosto Longo. Ele hesitou, erguendo a mão para bloquear o brilho. Miley aproveitou a oportunidade, ficou de pé de repente e agarrou o Rosto Longo, jogando-o com força na parede. Lev afrouxou a pegada para levantar o rifle de Miley, mas eu girei sobre ele e ergui o espelho, cegando-o. Mas que... Ele grunhiu, apertando os olhos, e antes que pudesse recuperar, bati com o joelho na sua virilha. Quando ele se dobrou, coloquei as mãos na sua nuca e levantei o joelho com tudo. Houve um barulho repugnante e eu me afastei, enquanto ele caía no chão, segurando o nariz. Sangue jorrando entre os dedos. Consegui! Gritei. Ah, se Butkin pudesse me ver agora. Venha, disse Miley, distraindo-me de minha comemoração. Eu me virei e vi Rosto Longo deitado inconsciente na sujeira. Miley pegou sua mochila e correu na direção da saída oposta da aldeia, longe do barulho do desfile. Lev estava gemendo, mas ainda apertava o gatilho do rifle. Eu dei um belo chute forte no estômago dele e corri atrás de Miley. Nós passamos direto por lojas e casas vazias e atravessamos de volta a estrada principal lamacenta. Então, mergulhamos na floresta e na segurança das árvores. Miley assumiu um ritmo furioso, nos levando por um pequeno riacho, e então sobre uma serra, e mais adiante, pelo que pareceram quilômetros. Pessoalmente, eu não achava que os ladrões estivessem em condição alguma de nos caçar, mas também estava sem fôlego para argumentar. Finalmente, Miley diminuiu o ritmo e parou, se dobrando, mãos no joelho.
sua respiração ofegante. Eu me joguei no chão, o coração batendo contra as minhas costelas, e caí de costas. Deitei lá com o sangue pulsando em meus ouvidos, absorvendo a luz da tarde filtrada pela copa das árvores e tentando recuperar o fôlego. Quando senti que podia falar, me apoiei sobre os cotovelos e indaguei. Você está bem? Mali tocou a ferida na cabeça com cautela. Tinha parado de sangrar, mas ele fez uma careta. Estou bem. Você acha que eles dirão alguma coisa? É claro, eles tentarão ganhar algum dinheiro com a informação. Pelos santos, praguejei. Não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Então, para minha surpresa, ele abriu um sorriso. Onde aprendeu a lutar daquele jeito? Treinamento Grisha, sussurrei dramaticamente. Os antigos segredos do chute na virilha. E o que quer que funcione. Eu ri. É isso que Butkin sempre diz. Sem exibicionismo, apenas provoque dor. Eu disse, imitando o sotaque pesado do mercenário. Sujeito esperto. O Darley não acha que os Grishas devem depender de seus poderes para se defender. Eu me arrependi imediatamente de falar isso. O sorriso de Mali desapareceu. Outro sujeito esperto, disse ele, friamente, olhando para a floresta. Após um minuto falou. Agora ele saberá que você não seguiu direto para a dobra. Ele saberá que estamos caçando o cervo. Mali se sentou pesadamente atrás de mim, com uma expressão sombria. Nós tínhamos pouquíssimas vantagens nessa luta, e agora havíamos perdido uma delas. Eu não devia ter levado a gente para a cidade, disse ele friamente. Dei um soco de leve no braço dele. Nós não tínhamos como saber que alguém tentaria nos roubar. Quero dizer, qual de nós é tão pé frio? Foi um risco estúpido. Eu devia ter sido mais cauteloso. Ele pegou um ramo no solo da floresta e o arremessou com raiva. Eu ainda tenho a rosquinha. Falei, meio desajeitada, puxando do meu bolso o pedaço amassado e embrulhado em retalhos. Tinha sido assada na forma de um pássaro para celebrar as revoadas da primavera. Mas agora parecia mais uma meia enrolada. Miley soltou a cabeça, cobrindo-a com as mãos, os cotovelos descansando nos joelhos. Seus ombros começaram a tremer. E por um terrível momento, pensei que ele poderia estar chorando. Mas então percebi que ria silenciosamente. Seu corpo inteiro endureceu. Sua respiração vinda em soluços. Lágrimas começando a vazar de seus olhos. É melhor que seja uma puta de uma rosquinha. Ele afou. Eu olhei para ele por um segundo, com medo de que tivesse ficado completamente louco. E então comecei a rir também. Cobri minha boca com a mão para abafar o som, o que só me fez rir ainda mais forte. Era como se toda a tensão e o medo dos últimos dias tivessem passado os nossos limites. Mali colocou um dedo nos lábios, fez um shhh exagerado e entrou em colapso com uma nova onda de risadas. Acho que você quebrou o nariz daquele cara. Ele bufou. Isso não é legal. Eu não sou legal. Não, você não é. Ele concordou. E então estávamos rindo de novo. Você se lembra de quando o filho daquele fazendeiro quebrou seu nariz em Querazim? Falei, entre espasmos. Você não contou a ninguém. E depois manchou a toalha de mesa favorita da anacuia de sangue. Você está inventando isso. Não estou. Sim, está. Você quebra narizes e mente. Rimos até não poder mais respirar. Até nossos flancos doerem e nossas cabeças girarem.
Eu não podia me lembrar da última vez que tinha rido daquele jeito. Nós realmente comemos a rosquinha. Havia pó misturado com açúcar e ela tinha o mesmo gosto dos pães doces que comíamos quando crianças. Quando terminamos, Mali disse: "Foi uma rosquinha e tanto." E explodimos em outro surto de risadas. No fim, ele suspirou e se levantou, oferecendo a mão para me ajudar. Caminhamos até anoitecer e então armamos acampamento nas ruínas de uma casa de campo. Dado o susto recente, achamos que não deveríamos arriscar uma fogueira naquela noite. Então comemos os suprimentos que pegamos na vila. E enquanto mastigávamos a carne seca e aquele queijo duro miserável, ele perguntou sobre Butkin e os outros professores do pequeno palácio. Eu não percebi quanto estava ansiosa para compartilhar as minhas histórias com ele, até começar a falar. Ele não riu tão facilmente como antes, mas quando aconteceu, parte daquela frieza sombria o abandonou. E ele pareceu um pouco mais com o Mali que eu conhecia. Aquilo me deu esperança de que ele não estivesse perdido para sempre. Quando chegou a hora de dormir, Mali caminhou pelo perímetro do acampamento, certificando-se de que estávamos seguros enquanto eu reempacotava a comida. Havia bastante espaço na mochila agora, que tínhamos perdido o rifle de Mali e a coberta de lã. Eu estava grata por ele ainda ter o seu arco. Apertei o chapéu de pele de esquilo na minha cabeça e deixei Mali usar a mochila como travesseiro. Então, puxei meu casaco em volta de mim e me aconcheguei embaixo das novas peles. Estava cochilando quando vi Mali voltar e se acomodar ao meu lado. Suas costas pressionadas confortavelmente contra as minhas. Enquanto mergulhava no sono, senti como se ainda pudesse provar o açúcar da rosquinha na minha língua. Sentir o prazer do riso rolando através de mim. Nós tínhamos sido roubados, quase mortos. Estávamos sendo caçados pelo homem mais poderoso de Ravka. Mas éramos amigos de novo. E o sono veio mais facilmente do que viera em um longo tempo. Em algum ponto durante a noite, acordei com um ronco de Mali. Eu acertei nas costas com o cotovelo. Ele rolou para o lado, murmurou algo dormindo e jogou o braço por cima de mim. Um minuto depois, começou a roncar de novo. Mas dessa vez, eu não acordei.